Fala você que está aí nos assistindo, meu nome é Guilherme e sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Mega Gen Store. Bom, para o primeiro vídeo, pessoal, eu gostaria de falar um pouquinho sobre processadores Xeon, né? E se eles ainda valem a pena ou não serem comprados no ano de 2025. Existem alguns poréns e algumas vantagens, por assim dizer. Em relação às vantagens e os poréns, eu vou desenvolvendo à medida que a gente vai conversando, tá? Mas antes de tudo, eu gostaria que esse vídeo fosse útil para qualquer pessoa. Absolutamente qualquer pessoa. Não importa se você já é um entendedor de hardware, se você entende o que é um Xeon. E para você que é uma pessoa que está querendo comprar um PC gamer e pagar barato e quiser entender de fato o que você está comprando. Um processador Xeon, pessoal, ele é um processador da tecnologia Intel, né? Ele é um processador da Intel que foi lançado no ano de 2014, ou seja, quase 11 anos que ele foi lançado. Então ele é um processador relativamente antigo, né? Para não dizer que ele é de fato antigo, e que ele está sendo reaproveitado por conta da oferta que ele tem, né? Como ele é um processador que é destinado para servidores, né? E para uso corporativo ele já não compensa mais, então houve uma desova muito grande desses processadores no mercado, né? E como a oferta dele está bem alta, né? Então os preços desses processadores caíram muito, né? Tá certo que desde que essa moda de se usar os Xeons começou até agora, hoje eles estão bem mais caros em relação a antes, né? Mas ainda é uma boa opção. Ainda é uma boa opção se você quiser pagar muito barato nesses processadores. Mas antes de você comprar esses processadores, é muito importante vocês entenderem o que de fato você está comprando, né? Porque afinal de contas você está comprando um processador de servidor para ser usado em um PC doméstico. E o que isso significa? E o que isso pode acarretar na sua experiência com um processador de servidor sendo utilizado em um PC doméstico, tá? Os computadores de servidor, eles têm um objetivo diferente dos computadores domésticos. Os computadores domésticos, geralmente eles foram feitos, a arquitetura, a plataforma, toda a tecnologia desenvolvida para um PC doméstico, ele foi feito para ser utilizado por uma única pessoa. E uma única pessoa, ela, digamos assim, executa diferentes tarefas, né, em paralelo, mas essas tarefas costumam ser numa quantidade muito pequena. E essas tarefas tendem a ser pesadas, elas tendem a ser mais pesadas do que um servidor costuma processar no caso, né? Então, assim, você abrir um Word, um Excel, você abrir um programa qualquer em um PC doméstico é muito mais pesado do que uma requisição de dados de um servidor. Então, se você for fazer uma analogia, assim, um PC doméstico, o processador de um PC doméstico seria o equivalente a um grupo de homens muito pequeno, né? Um grupo de homens, né? Com poucos homens, mas cada um deles é muito forte. Cada um deles possui uma força muito, muito grande, né? Que é o contrário de um processador para servidor. Um processador de servidor ele foi feito para executar muitas funções ao mesmo tempo, muitas tarefas ao mesmo tempo, porque ele não está servindo apenas um único usuário, ele está servindo a inúmeras workstations, a inúmeros PCs domésticos, né? Dando para esses computadores geralmente a informação, servindo a eles alguma coisa. Por isso que é servidor, né? Só que essas tarefas costumam ser muito simples. São tarefas que são fáceis de se executar. Então ele é o contrário do processador de um computador doméstico. Então, se fosse fazer a mesma analogia, né? Ele é um grupo muito maior de homens, só que esses homens não são tão fortes. Eles são mais fracos. Por quê? O objetivo desse grupo é fazer muitas funções mais leves, né? Só que numa quantidade muito maior. Enquanto que o PC doméstico, né? Um grupo pequeno de homens, mas muito fortes, eles fazem poucas funções em paralelo, o número de tarefas é menor, só que são tarefas muito mais pesadas. Então você imagina que um processador que foi feito para fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas não tão pesadas, no caso um processador de servidor, sendo utilizado como um PC doméstico. E esse é o negócio. Qual que é o impacto disso? Agora que você tem essa noçãozinha, eu acho que vocês conseguem ter assim, uma ideia melhor do que é você reutilizar um processador Xeon, né, como um PC doméstico. Então tá, pessoal, tendo isso em mente, né, é interessante agora explicar um pouquinho quais são as realidades de um PC doméstico, né, e quais são as consequências de você estar utilizando um PC doméstico, no caso aqui um processador Xeon, né, um processador de servidor para um PC doméstico, tá? Nós temos duas realidades. Nós temos uma realidade da pessoa que compra um PC para trabalhar e uma que compra para jogar, né? E nem sempre vocês vão ter os mesmos comportamentos, principalmente envolvendo o processador de servidor, tá? Eu já trabalhei muito, eu já trabalhei em empresas que tinham computadores com plataforma Xeon
para poder utilizar CorelDRAW, para poder utilizar Illustrator, para poder utilizar Premiere, né, Photoshop. E eu vou dizer que de uns tempos para cá as coisas melhoraram para quem tem Xeon. Não por conta do custo, porque o custo só vem aumentando, né? Mas as versões mais atuais desses softwares, eles estão escalando melhor a quantidade de núcleos, né? Porque os PCs domésticos estão vindo com mais núcleos, então consequentemente quem desenvolve esses programas estão escalando também, né? E eles acabam escalando bem. Eu já vi aí, eu não lembro qual que era o Xeon que eu usava no meu PC de trabalho, mas ele tinha ali, ele escalava ali 10 núcleos bem de boa, enquanto eu estava editando com o Premiere. E lembrando que editar o Premiere e renderizar o vídeo são dois momentos diferentes do trabalho, né? Quando você estiver utilizando o Premiere ali para poder renderizar, ele vai escalar os núcleos mesmo ali tranquilo, porque são tarefas feitas em paralelo. Cada núcleo vai estar renderizando uma parte do vídeo. Agora, quando você está editando, não. O vídeo está sendo executado frame a frame, que é uma outra circunstância. Vai estar utilizando mais o clock do que a quantidade de núcleos, né? Então é basicamente isso. Se você vai trabalhar e quer um computador barato e vai apelar para um Xeon, hoje, na questão de subutilização do Xeon, na subutilização dos núcleos por conta das aplicações serem feitas para PCs domésticos, tá um pouco melhor. Tá um pouquinho melhor. Não vai rodar igual a um Ryzen, não vai rodar igual a um i5, sabe? Não vai rodar igual, nunca. Por quê? Por causa do clock. Todas as aplicações domésticas priorizam o clock ao invés da quantidade de núcleos. Mas, nessa apelação, nessa reutilização de um processador de servidor para um PC doméstico, para aplicações profissionais, você tem um quadro ali, você tem uma situação um pouco mais favorável para quem quer trabalhar. Então, se você quiser rodar um Premiere, você quer rodar um After, você quer rodar um CorelDRAW, você quer rodar um Illustrator, quer rodar um Photoshop, os Xeons vão ser melhor utilizados no ano de 2025 em diante, né? Mas lógico, não tem comparação com o processador que tem a mesma quantidade de núcleos e foi desenvolvido aí, que tem, né, atualmente aí, né? Principalmente os Intel, né? Tem i5 com 14 núcleos, né? Coisa bizarra. A quantidade de núcleos realmente cresceu bastante. Mas levando em consideração essa nova realidade dos novos processadores domésticos, né, as aplicações profissionais vão aproveitar melhor os núcleos do Xeon. Então, se você quiser montar um PC muito barato para trabalhar, o Xeon é assim, uma boa apelação. Acaba sendo uma coisinha melhor, né? Mas eu sei que vocês não estão aqui necessariamente para trabalho. Vocês estão aqui para jogo, né? O jogo já é um pouco mais complicado. O jogo não é uma aplicação profissional. O jogo é entretenimento, né? E a maioria das produtoras de jogos, eles vão otimizar os jogos para rodar em plataformas que estão vigentes no mercado, né? Mas de uma forma não tão escalável, né? Exceto o Crysis. O Crysis é pesado até hoje, mas ok, vamos lá. Se você for rodar um jogo para rodar numa plataforma que seja barata, é muito difícil que as definições, principalmente se você estiver utilizando uma RX 580, você não vai conseguir rodar os jogos com definições altas o suficiente ao ponto de ele escalar um número de núcleos grande o suficiente. Automaticamente você vai estar subutilizando o seu processador. É isso aí. Então, como a maioria dos processadores, principalmente os jogos mais atuais, então, né? Deixa eu ver. A maioria dos processadores hoje domésticos, né, no ano de 2025, são quadricore e 6-core. São poucos que tem o Ryzen 7 ali com 8 núcleos, né? É mais difícil. Mas a maioria tem 6-cores. Ou seja, se você for montar um PC Xeon para colocar ali uma RX 580, né, dificilmente você vai ter um jogo escalando a quantidade de núcleos acima dos 6 núcleos. E se você colocar, por exemplo, né, você vai colocar aqui, ó, tem um processadorzinho aqui que ele é muito vendido, né, que é o 2680V4, né? É muito comum a galera vendendo esse kit aqui. Isso aqui em kits, né? Ele tem 14 núcleos, né? A mais da metade dos núcleos, mais da metade desses núcleos aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Mais da metade desses núcleos aqui eles vão estar subutilizados, né? No 2680 aqui. Pode ser que ele escale ali para um 8 núcleo, porque tem algumas pessoas que usam 8 núcleos ali, tá, talvez, mas a possibilidade é bem pequena.
A maioria das vezes você vai estar rodando dos 14 núcleos aqui, você vai estar utilizando apenas 6. Isso na maior parte do tempo. Por quê? Porque as definições gráficas, que uma RX 580, por exemplo, né? Mesmo que você resolva colocar aí uma placa de vídeo um pouco mais poderosa, como uma RX 6600, uma 2060, que eu acho que aí o custo já não faz muito sentido para quem quer uma plataforma barata, né? Mas dificilmente você vai escalar esse número de núcleos. É muito difícil você escalar esse número de núcleos, cara. É pouco provável. Então você vai subutilizar muito o teu processador. Se você for no YouTube agora, você vai ver os caras testando alguns processadores aí, uns 2630, uns 2640, né? Até esse 2680, e tem bastante vídeo na internet testando. A galera coloca lá uma 4060, coloca uma 3060, os caras colocam lá uma RX 7600 para poder testar esses processadores. E perceba, vai lá, depois que você vê esse vídeo, você vai lá, veja o cara testando. O que acontece? Você percebe que o jogo, principalmente esses jogos competitivos, né, o Counter-Strike, o Valorant, o Fortnite, né, você percebe que tem um determinado momento, à medida que o cara ele vai diminuindo a qualidade gráfica para poder ganhar mais frames por segundo, né, chega num momento que a quantidade de frames chega num platô. Na casa ali, sei lá, eu sei que o Valorant ali, o Valorant não, o Counter-Strike, ele vai chegar ali na casa dos 160, 180 frames no máximo, né? Vai chegar ali. Aí o cara fala assim, não, eu vou diminuir a qualidade gráfica aqui pra ganhar mais frames. Mas não, os frames ficam ali, ficam parados. Aí o que você pensa? Eu tô no limite do processador. O processador ele tá rodando a 100% ali. Só que quando você olha o MSI Afterburner ali pra poder olhar assim, ué, tá rodando em 80%, rodando em 70%. Por que isso acontece? Por causa que o jogo não tá utilizando todos os núcleos do processador. Aquela média de processamento que você vê no MSI Afterburn é a média dos núcleos. Então você vai ver muitos núcleos do teu processador ocioso justamente porque o jogo ele não escala. Ele não escala toda essa quantidade de núcleos. Então não adianta você ficar baixando a qualidade gráfica para ver se você consegue mais frames, sendo que os núcleos que estão sendo utilizados já estão no talo do clock. E à medida que você vai baixando a qualidade gráfica, a tua placa de vídeo começa a ficar ociosa. Percebe? Vai lá. Tecnoart tem uns testes lá. Tem uma porrada de canal. Eu falei o Tecnoart porque foi o único que me veio na cabeça agora. Mas é normal, cara. Você vai ver o cara com a taxa de quadros no talo, o processador com 60%, 70% de uso, e à medida que ele vai baixando a qualidade, a placa de vídeo vai diminuindo também. Por quê? Porque o processador tá dando gargalo. Não só o processador, porque a construção da placa-mãe desses IOs, né, dessas placas-mães chinesas também não tem lá uma construção de melhor qualidade, como são as placas-mães da ASUS, por exemplo, da Gigabyte. Muitas dessas placas também não tem a PCI Express 2.0, então dá gargalo. Tem uma PCI Express 2.0, 1.1. Então as lanes PCI Express tem uma banda menor. Então isso vai acabar acontecendo. Principalmente se você comprar as placas-mães mais baratas. Se você pegar aqueles kitzinhos ali eu peguei um kitzinho aqui por 350, 400, 500 reais, é o que vai acontecer. É muito importante você se certificar de pelo menos a tua placa-mãe. A placa-mãe que você está comprando tenha adaptador TPM 2.0 para você poder jogar os jogos competitivos, né? Porque isso aí vai ser pré-requisito para você poder entrar no jogo. E também se a PCI Express da placa-mãe é 3.0, para que não tenha gargalo de banda PCI Express quando a sua placa-mãe se comunicar com o teu processador e quando ele for armazenar as informações na memória RAM, né? Então, para que esse tipo de subutilização do seu Xeon não aconteça de uma forma assim tão, né, drástica, né? Quanto mais rápida for as lanes PCI Express, quanto maior for a versão da sua PCI Express, melhor, tá? Então isso que vai acabar acontecendo se você resolver usar um Xeon para jogar. Essa realidade existe, tá? Mas isso é ruim? Não dá pra jogar? Esse é o ponto. Dá pra jogar. Mas essa é uma realidade que vai acontecer. Se você for jogar um jogo competitivo a 150, 180 frames, cara, pô, dá pra jogar tranquilo. 180 frames é coisa pra caramba. Se você tem um monitor de 140 Hz, vixe, vai embora. Vai embora, né? Mas saiba que você não vai conseguir mais do que isso, por conta das limitações do teu sistema. Não necessariamente da sua placa de vídeo,
Eu tenho certeza que de todos os culpados aqui, né, de toda essa cambada de hardware capado e reutilizado aí, a RX 580 é a menos culpada. Com certeza a placa-mãe e principalmente o processador. Eu acho que mais a placa-mãe nesse aspecto, depende, né? Se a placa-mãe ela tiver a PCI Express 3.0, vai ser o processador. Agora, se a PCI Express for 2.0, aí é a placa-mãe. É importante ficar de olho nisso daí. Então, tendo isso em mente, vamos falar um pouquinho dos hardwares, tá? Vamos falar um pouquinho das coisinhas aqui que eu vou recomendar para você. Vamos lá. Essa aqui é a primeira placa-mãe, né, que eu vou estar falando para vocês comprarem, tá? Ela não é muito barata, tá na casa dos quase 500 paus aqui. Mas essa placa-mãe, cara, eu considero ela o mínimo, ela entrega o mínimo para um bom PC gamer. O mínimo. Aí o mínimo? É o mínimo. Por quê? Vamos lá. Primeiro, o que tem que ter uma placa-mãe X99 para que você consiga utilizar um Xeon de forma decente, tá? Da forma mais decente possível. Primeiro, o resfriamento dos VRMs do processador, tá? Boa parte das placas-mães, principalmente as mais baratas, vem com 6 VRMs. Isso não é tão bom, porque vai faltar controlador de energia suficiente para você pegar os íons mais poderosos. Quando você tem 6 VRMs, talvez você consiga aqui rodar, né, um 2630 V4, por exemplo. Talvez você consiga pegar esse processador aqui sem se preocupar tanto, né? Pegar um 2640, no máximo um 2650, tá? Isso na versão V4. Se você pegar a V3 e ativar o Turbo Boost, cara, você vai precisar aí, né, tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas, se o VRM vier com uma dissipação ativa, com uma ventoinha, não tem só um dissipador, onde tem, né, aquele ferrinho dando voltinha, assim, fazendo aquela sanfonia. Mas se vier uma dissipação ativa ali, né, junto com esse VRM, né, talvez você consiga socar aqui um 2670. Um 2680 no máximo, deixa eu ver aqui, um 2680, no máximo um 2680 V4. Se pegar o 2680 V3 e ativar o Turbo Boost, cara, toma cuidado, tá? Toma bastante cuidado. Principalmente se o dissipador não tiver ventoinha. Tá legal? Nessa placa-mãe aqui, por que eu considero ela muito boa? Tá, primeiro, o chipset, que fica aqui embaixo dessa plaquinha branca, embaixo da PCI Express aqui. É muito importante verificar qual o chipset da tua placa-mãe. Por quê? As placas-mães mais baratas, as que custam 250, 270, até 300 reais, geralmente ela tem um chipset de placas mais antigas que o chipset da X99, mais antigas ainda. O que isso acarreta? Isso acarreta na acessibilidade da PCI Express e também das USBs. Quanto mais antiga for o chipset, a versão das SATAs e a versão da PCI Express vai diminuir e as quantidades de entradas também diminuem, tá? Não é o caso aqui. O chipset original dessa placa, se eu não me engano, é a C612, tá? Então procure placas-mãe X99 que tem o chipset C612. Por quê? Porque assim você vai ter PCI, você vai ter entradas SATAs 3.0. Ah, mas eu não vou usar a SATA, eu vou usar NVMe. Ok, beleza. Tranquilo. Mas algumas pessoas elas vão reutilizar SSD SATA. Eu tenho certeza disso. Então ter uma SATA 3.0 é muito importante para essas pessoas, né? E no caso dessa placa-mãe, ela tem 6 entradas USB, né? E dessas 6 entradas USB, se eu não me engano, 2 são 3.0. Se por um acaso o chipset fosse mais antigo, não ia ter entrada 3.0. Se bobear, nem ia ter 6 entradas, ia ter 4, sei lá. Não, acho que sim. Ia ter 6 sim, mas não ia ter nenhuma 3.0. Entendeu? Então é muito importante vocês prestarem atenção no chipset, tá? Outra coisa que é muito importante também é a versão da PCI Express. Essa aqui é 3.0, tá? Então fiquem tranquilos. O gargalo por diferença de banda estreita nas lanes PCI Express aqui você não vai ter. Se você tiver um pouco de gargalo, vai ser pela qualidade da construção da placa e não necessariamente por conta da banda, né? Por conta da versão da PCI Express, tá? Essa aqui também tem a adaptação para o TPM 2.0, muito importante, tá? TPM 2.0 eu acho que, por mais que eu esteja citando ele em terceiro, ele é o mais importante. Olhe isso primeiro. Veja se a placa-mãe tenha entrada para o TPM 2.0.
Se eu não me engano, tem duas versões. Tem um MSI de 12 pinos e tem uma outra lá que eu não lembro agora, né? Mas olhe uma das duas. Tem que ter o TPM 2.0. Depois você verifica se a PCI Express é 3.0. Depois verifica se o chipset é o C612. Depois verifica a quantidade de VRMs que tem aqui na controladora do processador e se tem dissipação ativa. E por último, que na minha opinião é o menos importante, é se a placa-mãe tem suporte para o Quad Channel. Porque a maioria das pessoas vai usar só 2 pins de memória. Então o Dual Channel já resolve, na maioria das vezes, né? No caso aqui ela tem suporte ao Quad Channel, então tá tranquilo, você pode socar memória RAM ali, que o Quad Channel vai ativar, então você vai ter o dobro de banda ali, então vai ser muito bom isso, tá? A PCI Express é 3.0, o chipset é o 612, né? Então tranquilo, né? E temos o TPM 2.0. Então essa aqui é uma boa placa-mãe para você utilizar até o E3 2680V4. Evita usar o V3 aqui, deixando o V4 que o clock tá ali travadinho, você não vai ter surpresa. E eu indico esse kitzinho para vocês aqui, tá? Aqui embaixo eu vou deixar um link na descrição. Aí, Guilherme, você é dropshipper? Gente, eu tenho que ganhar dinheiro, né, gente? Já que eu tô falando sobre esse negócio, eu tô indicando aqui um kitzinho. E se for para vocês comprarem, dá aquela ajudinha aí para eu poder pagar esse trampo aqui que eu tô fazendo pra vocês, tá? E é aquilo que eu falei pra vocês, gente. Olha lá, 2680V4, é muito importante que seja o V4, tá? Ele já vem com um coolerzinho, tá? Um coolerzinho RGB. É uma torre só, mas parece que tem duas, mas tem aqui duas fãs. Muito interessante. Ele vem com 16 GB de RAM DDR4, tá? Se for pra vir memória RAM, ele vai vir com no máximo 2400 de frequência, porque é o que essas placas aguentam, tá? Você não vai conseguir enfiar ali uma 3200 ali e achar que vai rodar isso tudo. Pouco provável que isso aconteça, tá? Ele já vem aqui também com Wi-Fizinho aqui USB, e ele também já vem com um adaptador TPM 2.0. Então é um kitzinho completo aqui para você poder comprar, R$1.000 ali, 1.100 no caso, né? Mas ele já vem com o cooler e tá com os 16 GB ali, cara, de boinha, tá? Dissipação ativa, chipset original, Quad Channel, sabe? SATAs e USB 3.0 e a PCI Express 3.0 também. Ah, e o NVMe também é 3.0. Então você não vai precisar se preocupar em ter problemas de banda com o teu SSD NVMe com essa placa-mãe, tá? Primeira indicação aí, das mais baratinhas, mas é uma ideal aí pra vocês, tá? Vamos pra próxima, tá? Essa placa-mãe também é muito boa, tá? Essa é a X99H9S, né? É uma placa-mãe assim que eu já... Ela é muito semelhante com a D4, tá? Só que ela tem um plus, ela tem um pluszinho a mais, né? Todas as SATAs aqui, elas são 3.0, né? E ela tem 8 USBs. E dessas 8 USBs, metade é 3.0. É top demais, cara, é muito legal. Ela também tem 6 VRMs, tá? Então, assim como a anterior, vai até o 2680V4, tá? Evita subir mais que isso. Se for colocar esse processador, não confie só na dissipação ativa, tá? Capricha nas ventoinhas, pegar um gabinete com uma boa ventilação também, porque todos os Xeon são muito quentes. Todos. Então, não só para essa aí, mas acho que para qualquer Xeon. Eu acho que o Xeon mais, né, que é o Xeon 2630, que é o V4, o TDP dele já é 85, sabe? Já é um TDP alto, então assim, capricha bastante. Compra um gabinete que tem uma boa ventilação e soca a ventoinha, tá? Com todos os Xeons, sem exceção. Se garanta, tá? E de preferência com uma dissipação ativa. Se tiver ali um dissipador passivo ali, ok. Com 6 VMs, com, sei lá, vai usar ali um 2650, ok. Mas vai pro 2680, cara, pega esse aqui com a dissipação ativa que é jogo, tá? Toma bastante cuidado. Ele tem adaptador também pro TPM, ele tem a entrada TPM 2.0 pro chip de segurança, né? PCI Express 3.0, ou seja, o primeiro slot PCI Express e o primeiro NVMe vai usar as lanes PCI Express do processador. Então tá tranquilo, é bem de boa, né? E deixa eu ver o que mais aqui que eu posso falar. Quad Channel. E também tem Quad Channel. Aí tem um kitzinho com essa placa-mãe aqui, também com um 2680V4, tá? Ele também tem, deixa eu ver aqui, ele tem 16
Ele tem 16? Ah, não, tem várias opções aqui, né? Você pode pegar com 32, com 16, então você tem opções aqui, né? Aí se você quiser, né, se aventurar e colocar uma RX 580, né? Com esse kitzinho aqui, aí fica a gosto do freguês, tá? Mas não compra ainda, tá? Fica aí comigo que vai ter coisa melhor aí pra nós, tá? E todas as ofertas que eu vou mostrar aqui já estão no Brasil, então você não vai precisar pagar imposto, ok? E vem com um coolerzinho também gostosinho e também já vem com o TPM 2.0 instalado. Então, cara, é pra não se preocupar, show? E a última placa que eu quero mostrar, cara, essa aqui é uma placa muito boa. Essa placa ela se assemelha muito às placas que a Asus e a Gigabyte costuma ver, a MSI, né, costuma fabricar, porque ela realmente tem uma construção muito boa, tá? Então tá, TPM 2.0, sim, tá? PC Express 3.0, lanezinhos, né? Sim. Então, a primeira PC Express e a primeira NVMe vai funcionar em 3.0, em banda 3.0, em combinação com o processador, tá? Chipset 6618, ok? Maravilha, tem 6 SATAs, ok? Vamos ver aqui, cadê? Ó, o legal dele aqui é que o espelho já é embutido, já é aquelas placas-mães assim que vem com acabamentos mais premium, assim, sabe? Então é uma boa placa-mãe, sabe? Deixa eu ver aqui mais aqui. Ele tem o painel debug aqui, que eu acho muito legal. Ele tem também o Clear CMOS usando jumper, sabe? Não há necessidade de você ficar se ferrando com aquelas versões mais antigas de BIOS para poder resetar, né? Ao contrário também dessas placas-mães aqui, né? Em que o plug para CPU da fonte fica aqui nesse canto aqui bizarrinho aqui. Muitas pessoas preferem que fique ali. Eu particularmente prefiro que fique onde estava. Eu não sei porque isso é costume, mas eu gosto ali, sabe? Então se você tá acostumado, tá ali também, né? Só que o mais legal aqui que eu acho dessa placa-mãe é que ela tem 8 VRMs. Ela tem 8 VRMs e uma dissipação ativa. Então você vai conseguir utilizar por exemplo, um processador como o 2660, o 2667V3, né, que ele é um processador que tem menos núcleos e menos threads, mas eles têm um clock muito mais elevado, o 3.6, e como ele é o V3, cara, como ele é V3, você consegue ativar o Turbo Boost dele e ele chega a 3.9. Isso aqui eu acho muito legal, sabe, porque você vai conseguir chegar muito perto de um processador doméstico. Esse processador aqui, com o Turbo Boost, lógico, né? O TDP é gigante, tu vai ter que tomar cuidado. O TDP dele pode chegar a 150 assim, brincando, sabe? Então tem que tomar muito cuidado. É por causa disso que para esse tipo de coisa é muito interessante essa placa-mãe, tá, gente? Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Esse processador aqui, mesmo que o jogo não escale todos os núcleos, sabe? Não chegue lá em cima, ele vai rodar muito semelhante a um Ryzen 5 5500. Então esse aqui, cara, se você conseguir achar ele num preço assim interessante, num preço muito interessante, a ponto de você não precisar pagar mais do que R$2.000 na placa-mãe, no processador, memória RAM, fan e placa de vídeo, é um bom kit, tá? Mas tem que tomar muito cuidado, porque é um processador bem quente, tá? É um processador bem quente. Assim como eu disse, capricha em ventoinha, capricha em ventilação, tá? E essa aqui é a cereja do bolo desse vídeo, tá, gente? Esse kit, cara, esse kit aqui tá por 1.827. Ah, Guilherme, muito caro. Calma, gente, calma. Lembra que no kit anterior, ele tava vindo com uma RTX 580 por 2.300? Esse aqui também vem com uma RTX 580, só que 500 pau mais barato. Então, gente, o link desse kit tá aqui embaixo. Uma placa-mãe robusta, grande, com 8 VRMs, dissipação ativa, Quad Channel, PC Express 3.0, já vem com o chip, já vem com o chip TPM para poder rodar os seus jogos aí, ter a segurança criptografada e tudo mais. Mais uma RX 580 por 1.897. Bom, eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? O link aqui embaixo. Então é isso, gente. Espero ter ajudado vocês, né? Para escolher, interpretar e entender
como que funcionam os íons, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Vídeo longo, né? Mas muito bem explicado, né? Um grande abraço a todos vocês. Links aqui embaixo, gente, pra pegar os kits, tá bom? Tchau, tchau.